este versículo 10 do Salmo 51, amém? Glória a Deus, você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, reto, inabalável, firme. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Semana passada falamos sobre o espírito estável. E hoje nós vamos falar sobre um coração transformado. Um coração transformado por Deus. Porque Davi, irmãos, tinha muitos altos e baixos. Assim como eu e você. Muitos altos e baixos. E quando Davi escreve este salmo, ele está passando o pior momento da sua vida. No pior momento da vida de Davi, ele escreve este salmo. E no pior momento de Davi, ele vai buscar o Senhor em oração. Você sabia? O melhor momento para você conhecer Jesus, o melhor momento para você conhecer Jesus é no seu pior momento. O melhor momento para você conhecer Jesus é no seu pior momento. Para conhecer Jesus, não sobre Jesus. Porque nós podemos conhecer tudo sobre uma pessoa e mesmo assim não conhecer a pessoa. Você faz teologia, você estuda teologia, você estuda a palavra de Deus, você debate Bíblia, mas você pode conhecer tudo sobre a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. Então, o melhor momento para nós conhecermos Jesus é no nosso pior momento. E no pior momento da vida de Davi, ele vai fazer esta oração, ele vai escrever esse salmo, porque Deus tem muitas maneiras de falar comigo e com você. Deus pode falar conosco através de uma oração. Deus pode falar conosco através da palavra, através de uma pregação, através de uma profecia, através de um louvor. Mas só existe uma maneira de nós falarmos com Deus. E é orando. Só existe uma maneira, irmãos, de falar com Deus. É quando nós dobramos o joelho e falamos com Deus. Deus sempre está falando. Às vezes nós não estamos ouvindo, mas Deus sempre está falando. Mas se você quer falar com Deus, tem que dobrar o teu joelho. E tem que falar com Deus, porque às vezes mesmo nós jejuando, às vezes mesmo nós orando, às vezes mesmo nós lendo a palavra, nos consagrando ao Senhor, a gente tem dificuldade de ouvir Deus falando. Só parece que Deus está indiferente, só parece que Deus está distante, porque Deus está presente todo o tempo, Deus está conosco. Como nós lemos Salmo, como nós lemos semana passada, o livro de Jó, no capítulo 9, versículo 11. Eis que Deus passa por diante de mim, e eu não vejo. E Ele torna a passar perante mim, e eu não consigo sentir a presença do Senhor. Não conseguimos sentir, irmãos, a presença. E não é pecado, e não é por falta de busca. Porque às vezes a gente fala, meu Deus, será que eu estou em pecado? Por isso que eu não estou sentindo a presença de Deus. Não, eu vou intensificar a minha busca. Mas às vezes é o silêncio de Deus. É o deserto de Deus. E Deus fica em silêncio para ver a nossa fé, a nossa busca. Se nós vamos desistir ou se nós vamos continuar. E às vezes Deus está nos ensinando a viver pela fé e não pelas emoções. Ih, arrepiou.
Ih, Deus está aqui, arrepiei. Mas hoje eu não arrepiei, será que Deus não está? Não, irmãos, nós temos que viver pela fé. Porque se Deus falou, eu estou convosco todos os dias. Se Ele disse que vai estar, Ele está, irmãos. Você sentindo ou não sentindo. Você crendo ou não crendo, Ele vai estar, irmãos. Porque se Ele disse que vai estar, Ele vai estar. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não disse assim, eis que você vai me sentir todos os dias. Não, eu vou estar convosco. Sentindo ou não sentindo. Nós somos humanos, irmãos. E como homens e mulheres que somos cheios de altos e baixos. E nesses altos e baixos tem dias que nós nos cansamos. E você sabia que quando nós nos cansamos, isso acaba atrapalhando de nós buscarmos o Senhor com mais intensidade? Porque nós cansamos, nós somos humanos. Cansamos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nós nos cansamos. E quando nos cansamos, nós já não buscamos Deus como deveria buscar. Nós, como humanos, nos preocupamos com os boletos que chegam, se não temos dinheiro para pagar. Isso interfere da nossa busca no Senhor. Nós vivemos uma vida agitada, de correria. Isso interfere a nossa busca por Deus e nós não sentirmos a presença. Mas nós não vivemos pelo que nós sentimos. Nós vivemos pelo que nós cremos. Se Ele diz que vai estar, Ele vai estar. Ele vai estar no momento bom e no momento de adversidade, no momento ruim e no momento de vitória. Ele vai estar conosco todo o tempo. Todo o tempo, irmãos. Porque tem gente que parece que só consegue se ligar com Deus dentro da igreja. Às vezes passa a semana toda preocupado, correndo, e só consegue sentir a presença de Deus dentro da igreja. Por isso que nós precisamos criar o hábito de ter o nosso cantinho para ter o devocional com Deus, para lermos a palavra, para orarmos um pouquinho, para falarmos com Deus, porque aí nós vamos começar a sentir também na nossa casa, no nosso trabalho, por onde nós passarmos, nós vamos sentir a presença do Senhor. Não todo o tempo, mas nós vamos sentir com mais frequência a presença do Senhor. E nesta oração de Davi, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero dividir essa oração em duas partes. Parte 1, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Olha que diz Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que é bem-aventurado? Não é feliz, é muito feliz. Muito feliz é aquele que é puro de coração. Por quê? Porque ele verá a Deus. Ele verá a Deus. Davi reconheceu que uma vida transformada, para ter uma transformação verdadeira, só Deus poderia fazer. Só Deus pode transformar uma vida verdadeiramente. Só Deus pode pegar um traficante e fazer dele um servo, uma serva do Senhor. Só Deus pode pegar uma pessoa que está desenganado pela sociedade e fazer dele um servo, uma serva do Senhor. Só Deus pode fazer, irmãos. E nesta oração ele pede para Deus: cria em mim um coração puro. Sabe o que ele está dizendo? Esse cria em mim é um coração que não existe. É um coração sobrenatural. Ele não está pedindo apenas uma reforma. Ele está pedindo um novo coração, um coração puro, como ele vai orar aí no versículo 7, desse mesmo capítulo 51. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me,
e mais branco do que a neve eu serei. No hebraico, refere-se um interior completamente limpo. Puro, no hebraico, quer dizer inteiramente um interior limpo, um coração íntegro, sem mistura, sincero, totalmente dedicado a Deus. E aí ele vai dizer: Senhor, cria em mim. E esse criar, na Bíblia, no hebraico, são duas palavras para o verbo criar. Primeiro, azaf. Azaf é fazer. Fazer, pode fazer através de uma matéria-prima. Com o papel você pode fazer uma Bíblia. Com o plástico você pode fazer essa tribuna, uma cadeira. Porque você tem a matéria, você pode fazer, você pode construir através de uma matéria-prima. Mas não é esse o verbo que Davi está usando. Davi está usando o verbo bara. O bara diz lá em Gênesis 1, quando o Senhor começa a criar todas as coisas. O verbo bara é você criar a partir do nada. A partir do nada Deus cria tudo, irmãos. Através do bara Deus cria céu e terra. Através do bara Deus foi dando forma ao universo. E quando Davi fala assim, Deus cria em mim, ele não está dizendo o verbo fazer. Ele está dizendo, Senhor, cria em mim um coração que não existe, um coração que não peca, um coração que não se desvia, um coração que não tem mistura, um coração íntegro, um coração totalmente dependente de Ti. Um coração que não existia aqui na terra. Porque Deus é poderoso, irmãos, para fazer muito mais além do que eu e você pede ou imagina. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 4,17, Ele é o nosso Pai, falando sobre Abraão, Paulo dizendo sobre Abraão, Ele é o nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem creu. Olha aqui, irmãos, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Só Deus pode chamar à existência aquilo que não existe, irmãos, porque como nós louvamos aqui nesta noite, Ele é o Deus do impossível. Ele pode, irmãos, creia, porque Ele pode. Ele é Deus que pode criar todas as coisas, irmãos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só Deus tem poder para criar do nada. Do nada Deus cria a tua bênção e a tua vitória. E é isso que Davi está pedindo para Deus, um coração totalmente novo, um transplante de um coração sobrenatural, um coração que seja totalmente obediente ao Senhor, que queira buscar o Senhor em todo o tempo, um coração totalmente voltado para o Senhor. A segunda parte da oração ele vai dizer, renova em mim um espírito estável. Renovação é um despertamento espiritual. Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 4:29, e procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração, de toda a sua alma. Renovação é você receber ânimo para continuar buscando a presença do Senhor. É um espírito estável, reto, inabalável, constante, firme. Renovo, porque um dia já foi novo, mas hoje ficou velho. O coração já foi novo. O coração que temia ao Senhor, que buscava ao Senhor, que ansiava por Deus. Um dia foi um coração totalmente sedento por Deus. Mas com a correria, com o passar do tempo, o coração foi ficando cansado, desanimado. E aí ele pede, Senhor, renove em mim, Senhor. Renove, eu preciso de um renovo, porque um dia, Senhor, ele já foi novo.
mas eu preciso que ele seja novo novamente. Mas eu não quero mais um coração natural, eu quero um coração sobrenatural. Renova, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Eu preciso ser refeito. É isso que ele está dizendo. Não como o primeiro, que era natural, mas agora um coração sobrenatural. Porque Davi está dizendo, eu não só quero o perdão dos meus pecados. Eu não quero só o perdão, eu não quero pecar mais. Eu não quero só voltar para os teus caminhos, eu não quero mais sair dos teus caminhos. É mais intenso o que ele está pedindo, irmãos. Porque nos altos e baixos Davi pecava, se arrependia e voltava para Deus. Mas ele cansou dessa vida de altos e baixos, agora ele queria estabilidade. E para ter essa estabilidade ele precisava de uma vida transformada, uma vida que não desagradava a Deus, uma vida restaurada, que não se desviava da presença de Deus. Ele está dizendo, eu quero começar de novo, Deus. Eu quero começar de novo. Me deleta, Senhor, de tudo que eu já fiz. Resete, Senhor, para que eu possa começar do zero. Do zero. E era tão bom, né, irmão? Se a gente tivesse que nem aquele botãozinho que tem nos aparelhos eletrônicos. Reset. Aí você resetava e começava novinho. Zerinho. Tudo novo. Mas não tem, irmãos. O nosso reset é dobrar o joelho. Se arrepender. Se quebrantar. Se humilhar. E pedir perdão. E aí o Senhor vai apagar os nossos erros e vai começar tudo novo, porque Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele já não se lembra mais quando a gente se arrepende dos nossos pecados, e Ele começa tudo novo, tudo novo. E a Bíblia vai falar de alguns homens que tiveram o nome mudado, e um desses nomes é Jacó, porque quando Deus mudava um nome, ou quando mudava o nome de uma pessoa, aquela pessoa já não era mais a mesma, agora aquela pessoa foi transformada numa nova pessoa. Ela já não vivia mais como vivia antes, era uma transformação radical de identidade, de caráter e de missão. E Jacó teve um antes e um depois. Olha como Deus usa o pior momento para que possa trabalhar em nossas vidas. Jacó está voltando para a casa do seu pai. E na sua caminhada ele manda mensageiros para falar para Esaú. Manda presentes e fala para Esaú que ele está voltando para a casa do pai. Mas Esaú tinha dito para Jacó que quando o pai deles morresse, ele mataria Jacó. E Jacó fugiu, e agora ele está voltando. Mas Esaú ainda não tinha perdoado Jacó. E ele está voltando. E Deus usa essa situação para transformar a vida de Jacó. Jacó entra no val de Jaboque, e ele vai lutar com Deus. Ele vai buscar a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele ficou uma noite orando. Uma noite em guerra, orando e buscando a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que começa a amanhecer. E quando começa a amanhecer, o anjo com o qual ele estava guerreando, pergunta para ele, o que você quer? E ele diz, eu não quero mais ser Jacó. Eu não quero mais ser, porque a Bíblia vai dizer que Jacó é aquele que está agarrado ao calcanhar, porque o seu irmão gêmeo, Esaú, quando foi sair, ele queria puxar de volta para ele sair primeiro. Então, vai dizer a Bíblia que Jacó é aquele que agarra o calcanhar, ou dizendo que é trapaceiro, enganador, e assim foi a vida de Jacó. Jacó foi enganando, irmãos. Mas chegou um momento na vida de Jacó que ele falou, eu não quero mais enganar ninguém, mas eu não consigo, parece que a minha natureza quer enganar, mas eu não quero mais enganar. E ele passa, irmãos, uma luta com o anjo. E quando vai amanhecendo, o anjo fala para ele, o que você quer?
não quero ser mais Jacó. E ele vai dizer, agora o teu nome é Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E ali daquele dia em diante, Jacó foi transformado, recebeu um coração transformado, recebeu uma vida transformada. E ali diante, Deus já não falava mais Jacó, Deus falava Israel. O coração dele foi transformado em Israel. Deus usou aquela situação para trabalhar. A Bíblia vai dizer que Jesus diz para Simão, filho de Barjonas, a partir de hoje o teu nome não será mais Simão. A partir de hoje o teu nome será Pedro. Porque Simão tinha muitos altos e baixos. Ora lá em cima, ora lá embaixo. E Jesus disse, a partir de hoje, o teu nome será Pedro. Será pedra, porque agora você vai ser firme. Agora você vai ser estável. E agora você não vai ter mais esses momentos de altos e baixos, agora você vai estar estabilizado. E depois do Pentecostes, Pedro se torna o principal dos apóstolos, pregava o evangelho, fazia a obra de Deus, porque ali ele teve estabilidade e deixou de ter altos e baixos. Ele recebeu um coração transformado, uma vida transformada na presença de Deus. Um homem, irmãos, no Novo Testamento, que graças à vida dele, nós temos quase todo o Novo Testamento. Saulo, em Atos 9, vai dizer que ele tem um encontro com Deus, ou melhor dizendo, Deus tem um encontro com ele. Jesus aparece a Saulo, e Saulo, que era um dos perseguidores do Evangelho, Saulo, que era um dos maiores perseguidores da palavra, ele foi convertido ao Senhor. E quando ele se converteu, ele não quis ser mais Saulo, porque Saulo é hebraico, mas Paulo é latim. E ele disse, a partir de hoje, eu não quero mais ser Saulo, porque Saulo sempre vai carregar o legado daquele que perseguiu o Evangelho de Cristo. Agora eu sou Paulo, aquele que vai pregar as boas novas, aquele que vai pregar o Evangelho de Cristo. Por isso Paulo desejou ardentemente viver agora para Cristo, que ele disse lá em Gálatas 2:20, e pôde dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Saulo, agora Paulo, porque Cristo vive em mim, porque Saulo morreu, para que Cristo possa viver em Paulo. Para que Cristo possa viver em Paulo. Nós temos que morrer todos os dias, irmãos. Se nós queremos ser, segundo um crente, segundo o coração de Deus, temos que morrer todos os dias. Temos que morrer todos os dias, porque o velho homem morreu no batismo. No batismo, o velho homem morreu. Não importa quem você era. O importa é que agora você é nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Por isso que Martinho Lutero disse, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Mas ele continua, agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Ele pensou que ia se batizar e glória a Deus e aleluia, agora só vitória. Não, ele descobriu que o miserável sabia nadar, mas agora ele tem que matar todos os dias a carne. Nós também, irmãos, precisamos todos os dias ter o desejo de ser renovado, o desejo de ser cheio da presença do Senhor, buscar uma renovação, como disse o salmista no Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias da minha vida. Quando formos renovados, não seremos mais os mesmos, irmãos. Seremos transformados em pessoas melhores, uma restauração profunda, não apenas superficial.
mas uma transformação profunda. Precisamos ter perseverança e continuar buscando um coração puro e um espírito estável, insistindo até recebermos a renovação. Como disse Jeremias 29:12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Davi pediu, irmãos, esse coração transformado, constante, estável, sem oscilação, sem altos e baixos. Porque, como eu disse semana passada, uma coisa é nós querermos buscar o Senhor, outra coisa é nós buscarmos. Nós queremos ou nós buscamos? Porque uma coisa é nós buscarmos, outra coisa é nós querermos buscar o Senhor. Quando a gente quer, irmãos, a gente dá um jeito. A igreja primitiva diz a palavra do Senhor que todos os dias, e aí hoje em dia, presbítero Renan, tanta gente diz, não tem necessidade de você estar na igreja. Não tem necessidade. E a Bíblia vai dizer, o pastor Falso pregou aqui esses dias sobre isso. Atos 2, 42 ao 46, vai dizer que todos os dias, a igreja primitiva subia a hora nona para entrar no templo, para buscar a presença do Senhor e de casa em casa. De casa em casa. Se a igreja primitiva tinha que orar no templo para buscar o Senhor, por que nós não precisamos entrar na igreja para buscar o Senhor? É constância, irmãos. Nós temos que ter constância em buscar o Senhor. Nós precisamos, irmãos. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele buscava uma vida de comunhão com Deus. Davi pecava, mas sempre se arrependia. Uma coisa é pecar, irmãos, outra coisa é viver sempre pecando na mesma coisa, na mesma área. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Mesmo depois de cometer o pior erro da sua vida, diz assim a palavra do Senhor em Atos 13, 22, parte B. Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Irmãos, no Salmo vai dizer, achei Davi. Só acha quem está procurando. Deus está procurando homens e mulheres, segundo o seu coração, que sejam obedientes à sua vontade. Um crente segundo o coração de Deus, em primeiro lugar, precisa colocar Deus sempre, colocar Deus em primeiro lugar. Quando Deus é a nossa prioridade, tudo se torna secundário. Quando Deus é a nossa prioridade, tudo se torna secundário. Trabalho, dinheiro, família, amigos. Por isso que ele vai dizer, busquem primeiramente o reino de Deus e a justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque todas as coisas, irmãos, é secundário. Quando Deus é o primeiro, tudo é secundário. Segunda coisa, abandone tudo que te afasta de Deus. Abandone tudo o que te afasta de Deus. Porque tem pessoas que já não estão mais na igreja bastante tempo. Aliás, tem pessoas que estão na igreja há bastante tempo, irmãos, mas não se parecem com Cristo. Tem pessoas que estão na igreja há tantos anos e ainda não conseguem ser parecidas com Cristo. Quando eu digo parecido é no caráter, é no fruto do Espírito. E outras pessoas que são novas convertidas já são mais parecidas com Cristo. E aí faz a gente pensar, porque só aqueles que passam bastante tempo com Deus é que serão semelhantes a Cristo. Por isso que tem pessoas que estão tanto tempo na igreja e ainda não se parecem com Cristo.
e outras pouco tempo já se parecem com Cristo, porque passam bastante tempo com Deus, passam bastante tempo com a palavra de Deus, passam bastante tempo vivendo na presença de Deus. Terceiro, viva em santidade. Separa de tudo aquilo, irmão, que te afasta de Deus. Separa de tudo daquilo que te separa de Deus. Que assim nós seremos homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Deus está procurando homens e mulheres, segundo o seu coração. Nós vamos orar agora. E nessa oração, pergunte para Deus: Senhor, o que eu preciso mudar para ser um homem ou uma mulher, segundo o teu coração? O que o Senhor espera de mim? A Bíblia vai dizer, irmãos, que Isaías, no capítulo 6, ele teve um encontro com Deus. E ele vai dizer: eu vi o Senhor. Antes de ele ver o Senhor, ele dizia: ai desse, ai daquele. Ele só viu defeito nos outros, irmão. A vida que ainda não foi transformada, só vê defeito nos outros. Os outros sempre estão errados. Você sempre está certo. E ele vai dizer: ai desse, Senhor, ai daquele. Mas aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 6 de Isaías: eu vi o Senhor. E ele disse: ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo pecador, de impuros lábios. E a Bíblia vai dizer que vem um anjo com uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. E ali ele não fala mais mal de ninguém. Ali foi transformado, irmãos. Falava mal desse e daquele, aquele lá é pecador, aquele lá também é, aí aquele lá. Todo mundo é pecador, irmão. Mas ele era santo. Mas quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim, que os meus lábios são impuros. E naquele momento, o anjo tocou com a brasa nos seus lábios e ele foi transformado. Qual área da tua vida que você precisa que o anjo toque com a brasa do altar? É o teu coração, a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, tua boca? Que nesse instante, nesta oração, nós possamos pedir para o Senhor que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, para não ficarmos sendo juiz de culto, juiz de irmãos, mas que nós possamos dizer para o Senhor: ai de mim, que sou pecador, que sou falho. Que nesta noite nós possamos orar e falar para Deus: Deus, eu não quero mais ser como eu sou. Eu quero ser transformado num homem segundo o teu coração. Davi orou e pediu um coração sobrenatural, um espírito reto. E a Bíblia vai dizer: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, porque esta palavra é uma palavra individual, para que cada um de nós possamos analisar como está a nossa vida com Deus, para que possamos nos consertar com Deus e buscar mais e mais a presença do Senhor. Senhor, dá um reset nesta noite na minha vida, para que eu possa, a partir de agora, ser um homem, uma mulher, segundo o teu coração. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta. Obrigado pela Tua palavra que nos liberta. Obrigado pela Tua palavra que nos cura. Obrigado pela Tua palavra que nos transforma. Meu Deus poderoso e santo, que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor, precisando, Senhor, colocar em prática esta palavra, para que possamos melhorar a cada dia, Senhor. Quantas vezes julgamos, quantas vezes falamos mal de um irmão, de uma irmã, quantas
quantas vezes colocamos os nossos olhos aonde não deveria, quantas vezes emprestamos os nossos ouvidos aonde não deveríamos ouvir, Senhor. Meu Deus poderoso e santo, mas nós queremos nesta noite pedir ao Senhor, como o Senhor tocou Isaías com aquela brasa do altar, que o Senhor possa tocar, meu Pai, tocar nos nossos olhos, tocar nos nossos lábios, tocar nos nossos ouvidos, tocar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para que possamos orar como orou Davi, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, um espírito reto, um espírito, meu Pai, que seja firmado em Ti, em buscar a Tua face, a Tua presença, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ó Senhor Deus da glória, fortalece a Tua igreja, renova a Tua igreja nesta noite, Senhor, renova as nossas forças, faz de novo, Senhor, faz outra vez, ó Pai querido e amado Deus poderoso, a Tua manifestação no nosso meio, a Tua glória no nosso meio.